coisa para falar, mas uma coisa eu gostaria de não fazer, de interromper o que o Espírito Santo de Deus já está fazendo. Amém? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que eu vou falar. E eu vou citar duas partes da Bíblia. Obrigado, querido. Bastante importantes. São passagens conhecidas. Porém, muitas vezes a gente não consegue pegar a ligação de uma com a outra. E a primeira passagem está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 28. E a segunda passagem é o Salmo 23. Amém? Eu vou ler do verso 28 ao verso 30. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Glória a Deus. E a gente vem durante essa semana sendo impactado, né? E uma coisa, não sei você, mas que eu consigo perceber bastante isso, é o poder da nossa mente. E muitas vezes essa mente tem um poder extremamente destrutivo. A gente já viu vários casos de pessoas usar a sua mente para coisas más. Para invadir conta dos outros, para roubar, para matar, para destruir, para fazer um monte de coisa. E é interessante que é o órgão menos conhecido do ser humano, o menos conhecido. Alguns estudiosos dizem que as pessoas, os cientistas, conhecem apenas 10% da capacidade do cérebro. E com 10% a gente sabe o estrago que a gente faz, né? Verdade ou mentira? Porém, durante essa semana, a gente vem descobrindo o poder que isso tem de impedir a gente de acessar as coisas de Deus. Não sei se você sabe que o que a mente entende é diferente do coração. Amém? Eu não sei você, mas constantemente eu me pego lutando com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso sobre as coisas. Não só sobre as coisas de Deus, sobre o dia a dia normal. Às vezes meu coração deseja fazer alguma coisa, mas instantaneamente minha mente começa a pensar: ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas isso não é de Deus. Isso as pessoas não vão concordar. Ah, eu não vou arrumar parceiro suficiente. Isso e aquilo. E a mente da gente começa a lutar contra aquilo que a gente acredita. Porém, aqui, um homem extremamente sábio, um homem extremamente gracioso, que foi o apóstolo Paulo, que trabalhou durante uma boa parte da sua vida contra os cristãos, conseguiu mudar o rumo da sua história por um encontro com Jesus. Por isso que eu digo, onde a gente tem encontro com Jesus, constantemente durante o dia a gente tem diversos encontros com Jesus e a sua obra maravilhosa. Aquilo transforma a vida da gente. E ele começa aqui falando uma coisa interessante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você sabia que esse verbo, o primeiro verbo aqui, sabemos, não significa necessariamente saber ou conhecer? Que eu falo, eu sei do que eu estou falando. O que eu estou dizendo? Eu entendo do que eu estou falando. Não é isso que você percebe?
Quando você lê, sabemos que todas as coisas. Porém, há um contratempo nisso aqui. Que nem todas as coisas têm cooperado para o nosso bem. Verdade ou mentira? Várias vezes a gente vê em situações e fala, ixi, isso não é de Deus. Ah, essa pobreza certamente não é de Deus. Ah, esse problema de saúde, essa doença certamente não é de Deus. Então, como que esse verso aqui, ele é verdade? Se aqui fala que todas as coisas que nós sabemos, no fundo, no original, essa palavra saber é conhecer no espírito. Conhecimento sobrenatural. E você que está aqui comigo há algum tempo, você sabe que várias vezes eu já falei, Deus não é gente, Deus é espírito. E a gente só consegue entender as coisas de Deus no espírito. O problema está aí, quando a gente quer naturalizar algo que não é natural. A gente quer naturalizar algo que não é natural. E sabe qual que é o pior? Coisas que a gente deveria naturalizar no espírito, a gente não faz. A gente sabe que no céu há riqueza abundante, amém? Então por que a gente não materializa isso? Como? Porque aqui a gente pensa de uma forma natural. Não tem como a gente mudar a nossa mente para que a gente possa experimentar o que é bom, perfeito, agradável do Senhor. Primeiro, se a gente não desejar mudar. E eu dou glória a Deus que eu cheguei aqui e eu contei quantas famílias estão aqui representadas. Quantas famílias, numa sexta-feira, eu falei para minha esposa, eu falei assim, hoje eu acordei pronto para dormir. Sabe, aquela vontade de se dar para acordar, levantar, tirar o pijama, escovar dente, botar o pijama e deitar novamente. Aquele sentimento assim de, estou pronto para dormir, logo de manhã. Hoje foi aquele dia, parece que a energia sugou. Né? Já junta com o jejum e a gente vem lutando dia após dia. E eu dou glória a Deus por você estar aqui hoje. Você é um vitorioso. Você pode dizer para o vizinho, você é um vitorioso. Você venceu. Essa semana, meu irmão, tira o chapéu para você. Você venceu. Olha o tanto que Deus foi bom. Olha o tanto que Deus prosperou a gente. Mesmo vindo aqui todos os dias. Chegou na sexta-feira, estamos aqui de novo. Amanhã a gente não tem. Não aqui nesse prédio. Você pode ir na sua casa. Você pode ter uma manifestação, um encontro com o Senhor na sua casa. Se você for para um parque com seus filhos, você pode ter um encontro com o Senhor lá. Você pode manifestar o amor do Senhor, a obra do Senhor lá. Todas as coisas cooperam para o bem. Espera aí. Eu ouvi uma vez, eu achei super interessante, falar sobre a palavra bem. Poxa, se alguma coisa não está bem, então isso não é o final. Se algo ainda não está completamente bem, porque aquilo não é o final das coisas. Ah, não estou tão bem. Ok, então isso não é o final da minha vida. Porque o final da minha vida é eu estar bem. Ah, minhas questões financeiras não estão 100% bem. Ou seja, eu não vou morrer desse jeito. Porque no final minhas contas financeiras têm que estar bem. Ah, meu relacionamento com a minha esposa não está bem. Ah, o relacionamento com meu filho não está bem. Ah, o relacionamento com meus parentes não estão bem. Isso significa que isso não é o final. O final é o bem. Daí entra a ligação interessante que fala, por que às vezes eu não consigo perceber mudança,
Por que que às vezes eu não consigo perceber direção de Deus? Você já passou por momentos na sua vida onde você não consegue pensar? Você não consegue planejar? Eu vou falar, minha esposa é de prova. Eu nasci planejando. Eu nasci programando. Cada passo da minha vida foi passos extremamente programados. Até para dar errado. Eu programei para que aquilo desse errado. Sabe, no fundo, você sabe que o negócio vai dar errado. Você fala, eu vou programar para aquilo, né, para ficar mais organizado, para dar errado bem feito. Porque eu peguei essa palavra, todas as coisas cooperam para o bem. Então, no fundo, mesmo eu fazendo coisa errada, vai dar bem nesse negócio aqui. E quando eu não consigo pensar direito, quando eu, que sou tão bom naquilo que eu programei, não consigo enxergar a luz no fim do túnel, eu acabo passando por caminhos tortuosos, ou caminhos complicados, eu falo assim, pai, onde é que eu errei? Aí Deus fala, você errou porque você não estava comigo. Você estava caminhando comigo, aí daí a pouco você, como uma criança rebelde, você achou que agora eu posso caminhar sozinho. Então, fica quietinho que eu vou andar na frente. Para quem é militar sabe que quem caminha na frente é o comandante, é o líder. O líder caminha na frente. Por quê? Porque ele é mais experiente, ele já passou por aquilo, ou ele é o irmão mais velho, né? O irmão mais velho assim, para trás. É igual cachorro, né? Tem hora, anda para trás. Fica quieto que eu sei fazer, porque eu já fiz. Você sabia que a gente tem um irmão mais velho? Quem que é o nosso irmão mais velho? Jesus. É interessante que aqui fala. Cadê? Porquanto aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, assim que ele seja o primogênito, ou o primeiro, ou o exemplo, ou o guia. Você gostaria de ser igual a Jesus? Você gostaria de pegar pouquinho assim, pouquinha coisa, e falar assim, pai, obrigado. E o negócio multiplicar? Você gostaria de passar assim, tá morto, levanta. Tá morrendo, levanta. Tá com fome, tá, pronto, comida. Você passar assim, a pessoa tá, não, toma, multiplica. Às vezes quando eu faço uns testes aqui, quando eu vou contar o dízimo, eu olho e falo, Senhor, multiplicando agora, em nome de Jesus. Estou vendo um envelope encher. Estou vendo um negócio mudar. Sabe, você gostaria de ser como Jesus? Você sabia que esse é o plano de Deus? Que a gente seja, no final dos tempos, igual a Jesus? E Jesus é tão interessante que ele mesmo falou, vocês vão fazer coisas maiores que eu. E o que tem a ver com o Salmo 23 no meio disso aí? Qual que é o propósito de Deus, no final das contas? Repousar em pastos verdejantes. O que mais? Levar para águas de descanso, águas de refrigério. Né? Quem já foi no Havaí sabe que tem uma ilha lá que eles colocaram um negócio de concreto, assim, uns 100 metros do mar, que a onda vem, bate naquilo ali e vem como se fosse uma aguinha calminha, ótima para criança. E para adulto também, quando quer descansar. Sabe aquela água tranquila, gostosa? Lá tem também umas praias que eu não recomendo isso aí, não. É pedir para afogar, é pedir para ralar. É um negócio mais turbulento. A gente gosta de negócio mais calmo. A gente vai ficar mais velho, gosta de negócio menos aventureiro, sabe? O desejo de Deus é que a vida da gente seja estável. Mas aí, algo interessante eu consigo perceber aqui. Que nesse meio termo que ele fala, né, no comecinho que ele fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto
de águas de descanso, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Até aí é uma maravilha. Aí vem a segunda parte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É interessante quando a gente lê as coisas e não presta atenção. Eu queria abençoar você, declarar sobre a sua vida. Você não vai mais ser enganado pela Bíblia. Muito menos pelas pessoas. Mas a gente precisa ter atenção para ler as coisas. Atenção. Deus é um Deus extremamente detalhista, brother. Extremamente detalhista. E a gente vê isso aqui quando a gente está passando uma momento de dificuldade, que a gente fala, eu estou passando pelo vale da sombra da morte. E a gente pensa assim, estou sozinho, mas estou sofrendo e estou sozinho. Estou indo e estou sozinho. Porém, essa não é a intenção de Deus. Primeiro, ainda que. Não significa que você vai passar. Tem gente que vai nascer e morrer sem passar pelo vale da sombra da morte. Eu espero que eu nunca passe. Já passei perto. Você sabe, quando você vem em cidade onde é, né, o nível de assalto, assim, você sabe os lugares que você pode passar, os lugares que você não pode passar. Interior, Bela Vista de Goiás, os negócios tem uns Itapuranga, tem uns pedacinhos em Trindade, tem uns pedaços que você não pode passar. Veracruz. Você sabe os lugares que você não pode passar. Então, você passa perto. Ainda que eu passe perto do Guanabara 5. Eu não temerei, o Senhor estará comigo. Amém, ele sabe o que é Guanabara. Não quer dizer que eu vou passar. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não estarei sozinho. E eu vou te garantir que você já leu essa passagem milhares e milhares e milhares de vezes. Tem duas palavrinhas que você não prestou atenção nisso aqui. Até agora eu lendo devagarzinho, você ainda não conseguiu prestar atenção. Olha tanto que Deus é maravilhoso. E é isso, a gente vai terminar o detox no domingo. Amém? Mas a gente chega num ponto, quando a gente começa a ter esses confrontos, no começo é meio chato aquele negócio. Mas depois o negócio vai ficar gostoso. Eu não queria que o louvor acabasse. Mas se eu não falasse esse negócio aqui, eu não ia atormentar a sua vida o resto da vida. Presta bastante atenção. Olha o tanto que Deus é cuidadoso nos detalhes, na intimidade. Aqui no começo, o que ele fala? Ele me faz repousar. Ele me leva em água de descanso. Tudo isso é maravilhoso, né? Ele, Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu não se apartará de mim. O Senhor não vai se apartar de mim. Você está vendo a intensidade da mudança do negócio? E a água calminha, tudo calminho, ele. Quando a coisa aperta, é o Senhor comigo. É no momento de dificuldade, onde passa a ser ele, passa a ser eu e ele. É o momento de intimidade que a gente tem que convidar o Senhor. É no momento de dificuldade que a gente tem que, Senhor, manifesta a tua presença. Manifesta a tua presença, não está dando. É interessante que a gente acha ruim sofrer e prefere morrer sozinho. E em vez de falar, Senhor, manifesta a sua presença. Muda a circunstância. Não está dando, esse lugar aqui não é legal. Deus é um Deus tão cuidadoso que no momento mais difícil é onde Ele clama pela atenção mais presente. É onde Ele fala assim, não fala Ele, fala você. Chama para perto. Aqui Ele fala, né?
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O seu bordão e o teu cajado me consola. Os mais novos vão lembrar disso. Vara e coisa não é para consolo. Não é para consolo. É para correção. Segunda coisa aqui. A forma como Deus trata com a gente é a gente que escolhe. A forma como eu quero lidar com o Senhor sou eu que escolho. A gente sabe que Deus não muda, amém? Deus não muda. Deus não muda. A forma como nós vamos ser tratados, cabe a nós. Cabe a eu e a você escolher como eu desejo ser tratado pelo Senhor. Eu desejo ser tratado debaixo de correção? Eu desejo que esse cajado, essa vara, sirva de correção ou sirva de proteção? A vara e o teu cajado me consolam. E o melhor de tudo é a gente se sentir sujo, a gente se sentir infrutífero, a gente tentar planejar e não chegar a lugar nenhum. E a gente tentar e tentar e tentar mudar. E tentar aplicar outros métodos. E tentar buscar outra solução. E aquilo só vai trazendo vale e sombra. Vale e sombra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acha que quando Jesus está presente, a sombra, a escuridão, a desfoque, quando você faz exame de vista, é horrível aquilo, né? Que você sabe que você enxerga, mas você não consegue enxergar. Por mais que você sabe que vai durar pouco, aquilo é horrível. Uma sensação horrível. Você saber que existe alguém na sua frente, você não sabe quem que é ela. Você ouve a voz. É interessante você ouvir a voz. Você reconhece a pessoa. Eu vou te falar, nós não fomos feitos para viver em vale. Nós não fomos feitos para viver em escuridão. A gente não foi feito para ficar indeciso. Você sabia disso? A própria Bíblia fala. Os mornos, os que estão em cima do muro, é o quê? Como é que Deus trata? Vomita. Vomita. Aquilo causa desconforto. Eu tive uma experiência essa semana extremamente desconfortável. Depois de vários pedidos da minha mulher, porque tinha aranha e bichinho entrando dentro de casa, eu falei assim, eu vou bater veneno. Mas ao mesmo tempo eu falo, tem que ser depressa, porque a gente tem que vir para a igreja, para o prédio. E eu saí contornando e batendo. De repente deu um pé de vento. E aquele veneno inteiro veio na minha boca. Amém não. Misericórdia, ensina misericórdia para ele. Misericórdia. É isso. Irmãos, eu tossi tanto, eu vomitei tanto, porque foi uma quantidade boa de veneno na boca. Aí você respira com aquele negócio e vai ficando pior. Na hora que eu parei, que eu falei assim, sangue de Jesus tem poder. Eu falei assim, agora eu vou morrer, né? Se eu morrer agora, estou bem. Né? É ruim para a mulher que fica, e os meninos, mas eu vou estar bem. Eu pensei, na hora Deus falou comigo, o seu corpo não foi feito para lidar com isso. O seu corpo não foi feito para suportar veneno. Por isso que instintivamente você vomita. Nós não fomos feitos para lidar com o pecado. Aquilo tem que causar um desconforto tremendo em você. A falta de Jesus,
que desde o princípio nós fomos feitos para ter Deus habitando conosco. A ausência de Deus tem que causar desconforto, vômito, enjoo, azia, de uma forma que você não tem como rejeitar outra coisa a não ser aquilo. Deus falou, o seu corpo não foi feito para lidar com veneno. O seu corpo não foi feito, a sua mente não foi feita para lidar com coisas que não são de Deus. Por isso que pensamentos negativos são extremamente destrutivos. É capaz de gerar consequências no nosso corpo. Algo que não existe fisicamente, que é um pensamento, pode causar um câncer numa pessoa. Verdade ou mentira? Pode colocar uma pessoa debaixo de uma cama. Pode matar alguém de depressão por causa de um pensamento. E é interessante que a gente deixe isso constantemente invadir a nossa mente. Constantemente invadir a nossa mente. E por falta de maturidade, o que é que a gente faz? Ah, só um pensamentozinho. Ah, é só uma dosezinha de veneno. Não vai me matar, não. Ai, e o medo? E o medo de morrer? Isso tem que ser igual uma dose de veneno, mesmo de acidente. Tem que ser repelido. A gente tem que aprender a repelir as coisas que não são de Deus. Você sabe por quê? Qual que é o princípio final daqui? Que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o final da história. O final da história não é caminhar no vale da sombra da morte. O final da história não é viver em pobreza. Eu estou ok, tá ok. Uma dosinha de veneno que entrou. E em vez da gente vomitar aquilo, em vez da gente rejeitar, por isso que a palavra de Deus fala tão interessante sobre o vômito, que o vômito é um negócio instantâneo. E é incontrolável. Quando a pessoa precisa vomitar, não tem nada que segura ela. Não tem nada que segura. Isso é uma rejeição do corpo. E da mesma forma, o nosso espírito clama para que coisas sejam vomitadas da nossa mente. Sejam vomitadas na nossa vida. Vomitar é você falar assim, para lá. Vai servir para outra, vai me servir para matar bicho. Para mim não. Isso para mim não serve. Serve para outra finalidade. Para minha finalidade não serve. O Senhor deseja que a gente guarde o nosso coração, guarde a nossa mente, porque isso vai trazer benefício de bondade e misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? É você merecer algo, merecer um castigo e não receber ele por causa de alguém. E é isso que eu gostaria que a gente ceiasse hoje, que a gente orasse hoje. E se os meninos do louvor pudessem voltar aqui por mais um minuto, vocês não forem embora. Senão o seminarista Gleb puder colocar um louvor, fica melhor ainda, que aí o pessoal fica livre. Que você trouxesse à mente venenos que você tem carregado na sua vida. Eu tenho plena convicção que o Senhor vai mostrar a vocês, da mesma forma que Ele mostrou esse exemplo tão claro e tão horrível, uma experiência horrível para mim, de que coisas precisam ser vomitadas, precisam ser expulsas, precisam ser arrancadas. E não é um negocinho leve, não. Tem que sair na marra. Fala assim, eu rejeito em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Mais uma vez. Na verdade, fique da forma como você quiser.
Eu gosto que pessoas sejam livres. O Espírito Santo de Deus ministra no nosso meio. Não importa como você chegou aqui hoje. Não importa quantos vales de sombra de morte você tem passado. Talvez você pode estar aqui, dentro de um. Primeira coisa, tu estás comigo, Deus. Convide Ele. Pai, manifesta na minha vida agora. Não deixa eu ir embora da forma como eu entrei. Não deixa eu ir embora pensando da mesma forma que eu pensava. Há 20, 30, 40, 50, 60 anos pensando da mesma forma. Faça o restante da minha vida ser muito melhor do que essa. Faça a próxima estação ser muito melhor, muito mais produtiva, muito mais frutífera do que é o que eu estou vivendo. Deus, em nome de Jesus, eu oro, visite a mente de cada um agora. Pai, vasculha os nossos pensamentos. Vasculha, ó Deus, os nossos pensamentos. E se há algo, Pai, eu tenho certeza que há algo, que precisam ser vomitadas, precisam ser removidas. Deus, nós te damos permissão. Remove. Nós regurgitamos, Pai, isso que não provém do Senhor. Deus, todo pensamento contrário, todo ensinamento contrário, nós rejeitamos em nome de Jesus. Pai, todo ensinamento de pobreza, todo espírito de doença, todo espírito de adultério que rondou a nossa casa, rondou a minha casa, rondou a minha cabeça, eu lanço fora em nome de Jesus. Eu queria ouvir sua voz, meu irmão. Eu queria ouvir sua voz. Fala, Pai, sonda minha mente agora. Sonda minha mente agora, e se há algo que não é do seu agrado, arranca, porque eu te dou essa permissão. Arranca, ó Pai, com a tua palavra nós te damos permissão.